novo módulo do curso TED, que é um módulo técnica vocal. Então aqui nesse módulo a gente vai aprender muitas coisas relacionadas a esse tema, é algo importantíssimo para quem vai em missão, não só para quem é intérprete, mas também para quem prega, para quem utiliza de qualquer forma o seu aparelho fonador. Por exemplo, no meu caso agora, eu como professor, precisei fazer o meu aquecimento antes de dar essa aula aqui para você, porque é importante também esse cuidado com a voz, e isso tem a ver com a técnica vocal. Às vezes as pessoas pensam que a técnica vocal é só para quem canta, mas não é. É para quem utiliza o aparelho fonador de uma forma ou de outra e que quer manter a saúde da sua voz. Ok? Então, nessa mini aula, né, a gente vai aprender muitas coisas relacionadas aos cuidados com a voz, a boas práticas para que a saúde vocal ela seja mantida. A gente vai aprender o que a gente não deve fazer, aquilo que a gente tem que evitar, aquilo que é proibido fazer. Então tem muita coisa aqui boa, certo? Então pega aí as suas anotações porque vai ser muito boa essa aula aqui. E eu vou compartilhar também testemunhos relacionados a vivências que eu tive em relação ao uso da minha voz também, certo? Principalmente na missão. Beleza, então vamos lá. É interessante a gente começar falando aqui sobre o aparelho fonador. Por quê? Porque para que a gente consiga produzir o som através da nossa voz, a gente acaba utilizando de vários órgãos. Às vezes a gente pensa que o som ele sai da garganta, né? Mas não é bem por aí. Porque primeiro, para que o som aconteça é necessário ter o ar. O ar é o caminho, é a estrada por onde o som ele vai se propagar. Então, quais são esses órgãos na gente, né, que proporciona o som acontecer? O aparelho respiratório. Então, a nossa respiração ela tem tudo a ver com a produção da nossa voz. A laringe, e aqui você pode ver, né, que é chamada de caixa de voz, porque é na própria laringe que se localizam as pregas vocais. Então, algumas terminologias chamam de cordas vocais e a mais recente é chamada de pregas vocais. Você vê, ó, é como se fosse realmente um... Não sei se você já fez aquela brincadeira do balão, quando você vai soltando o ar e você puxa ele e o som ele vai ficando mais fino, que a gente chama, né, de som agudo. Então ele deixa de ser um som grave, aquele para um som mais agudo, né? Para um som mais agudo mesmo. Por quê? Porque as pregas ali do balão, que são feitas de plástico, né? Elas estão sendo esticadas e é isso que acontece também com as nossas pregas vocais. Quanto mais esticadas elas são, então os sons eles vão sendo mais agudos, quanto mais afinada ela fica, né? Quanto mais aberta, mais grave. Então, veja aqui, ó, que aqui é um exemplo, né, de pregas vocais, e a epiglote é essa parte aqui, essa válvula no que tem aqui no seu aparelho fonador, que é responsável por tapar a parte respiratória quando você engole o alimento, e aí o alimento, a água também, né, seja líquido ou seja sólido, passa seguindo aqui pelo esôfago e desce por aqui. Agora, por essa descida aqui, né, que passa pela laringe e a traqueia, você tem o ar. Então, a epiglote ela serve para poder controlar, né, ter esse cuidado aí no seu corpo, né? Fechar aqui essa via respiratória e quando você engole ou bebe algum sólido ou líquido, certo? Então é para isso que a epiglote serve. Então é bom a gente entender como é que funciona aqui, né? Porque até você entende o porquê às vezes você engasga. O engasgo ele surge, né? Um dos motivos é porque a epiglote ali ela não fechou totalmente, ou enfim, era para fechar e não fechou e entrou o que não era para entrar no aparelho respiratório, né? Como água, saliva ou algum sólido. Tem pessoas que engasgam mesmo e alguns chegam até se hospitalizar por conta disso,
E aí tem alguns procedimentos também de primeiros socorros que possibilitam a, a resolução aí desse problema, né, quando tem esse tipo de engasgo. Ok? Então, continuando, temos as pregas vocais, os ressonadores, que no caso seria a cavidade nasal. Então, essa cavidade nasal aqui, ó, ela é um ressonador. Não sei se você já viu pessoas, né, que falam muito pelo nariz. Então, quando a gente fala, é um mix, né, de ressonância, tanto na cavidade nasal quanto na cavidade oral. E tem pessoas que falam mais pela boca, né? Então, a boca é... Então, veja, são dois tipos de voz, de colocação de voz que eu fiz agora. A voz mais anasalada e a voz mais de boca, a voz mais aqui, que é chamada voz de máscara. Então, tudo isso tem a ver com a, a técnica vocal. E tem também a voz que ressoa mais aqui, na região torácica. É chamada de voz de peito. É uma voz mais grave, né? Então, quando a gente fala, é um mix desses três tipos de colocação vocal, né? E tem também a voz de cabeça, que é essa voz mais localizada aqui na caixa craniana. Então é um mix. Quando a gente fala, tem pessoas que falam mais pela parte oral, usando a voz de máscara, outras falam mais pela voz de peito, outras falam mais pela voz anasalada e outras falam mais pela voz de cabeça, né? Então, é um mix. É interessante a técnica vocal, né? Porque você vai é, descobrindo coisas que você nem sabia que existia. Beleza. A cavidade craniana, como eu falei, a respeito da voz de cabeça. A cavidade torácica, que tem a ver com a voz de peito. A cavidade bucal, que tem a ver com a voz de máscara, que eu dei o exemplo para você. E a faringe, certo? Então, essa aí é a composição dos ressonadores. Os articuladores, e os articuladores, como o próprio nome já diz, tem a ver com a questão da articulação. Então vai ter a ver muito com a sua dicção e com a forma como você fala, certo? Então, os articuladores proporcionam a dicção, o entendimento daquilo que está sendo falado, mas se você não articula muito bem os articuladores, a sua dicção fica muito limitada, sabe? E você acaba ficando pouco entendido pelas pessoas. Entende? Então é muito bom você saber também da existência dos articuladores, porque você utilizando eles bem, as pessoas vão entender bem o que você está falando, entende? Então, quais são esses articuladores? A língua, os lábios, o palato duro, que é o próprio céu da boca, o palato mole, que fica um pouco mais atrás aí do palato duro. Você vai sentir que se você apalpar, né, o seu palato duro, que é o céu da boca, e for um pouquinho mais para trás, com o seu dedo mesmo devagar, para não, né, causar nenhum dano, você vai notar que tem uma partezinha que é mole. Então esse é o palato mole. Os dentes também tem a ver com os articuladores, porque, por exemplo, uma pessoa que de repente não tem muito uma dentição saudável, a forma como ela fala pode ficar meio assim, sabe? Cuspida ou enfim. Então ouça até uma pessoa que é mais velha, quando ela tira a chapa, você vê que a forma, né, que a voz dela é ecoada, é ouvida, perdão, é diferente quando ela está com chapa, sem chapa e com chapa, né? Então tem essa diferença. A mandíbula também, então tem pessoas que têm problema na mandíbula e isso acaba contribuindo também com a forma como a pessoa fala. E assim, a produção do som, ela acontece quando o ar, ao ser expirado, ou seja, colocado para fora, passa pelas pregas vocais, fazendo essas pregas vocais vibrarem. É igual eu dei o exemplo do balão. Quando tem o ar ali acumulado dentro do balão, e você começa a soltar esse ar, passa pela prega ali da saída, né? O que é feita de plástico, o ar, e conforme você deixa aberta ou fecha um pouquinho mais, o som ele pode ficar mais grave, que é um som mais, que a gente chama daquele som mais grosso, né, entre aspas.
ou mais agudo, que é um som mais... Então, quando eu faço um som mais agudo, então minhas pregas vocais elas estão mais esticadas. Quando eu faço um som mais grave, aí as minhas pregas vocais estão mais relaxadas, entende? Mas tanto um extremo quanto o outro, você tem que ter técnica para poder fazer isso acontecer, né? Então, tem que ter esse cuidado. Ok. Então, por que eu estou falando isso, né? Porque às vezes você vai interpretar um fantoche, acontece, você está num evento para crianças e aí você vai interpretar para fantoches e você vai precisar alterar as suas vozes, né? De repente você vai fazer um vilão e aí esse vilão tem uma voz mais grave, então você vai ter que aprender a trabalhar com isso. Tem que ter uma técnica para não forçar tanto. E se for, por exemplo, alguma personagem que tem uma voz muito aguda, então você vai ter que também trabalhar isso bem para que não force as suas pregas vocais, entende? Eu conheço pessoas que forçam demais e quando terminam o serviço acabam perdendo literalmente a voz, então tem que ter esse cuidado. Ok, beleza. Nesse momento, né, que o som ele é inspirado e passa pelas pregas vocais, como eu dei o exemplo do balão, perdão. Então entra em ação os articuladores, cuja função, nesse contexto, é levar o som para as cavidades de ressonância. Então, como a gente vê, a gente não canta ou fala pela garganta, como muitos pensam, como eu até falei no início, e sim com todo um conjunto de órgãos que se interligam e são responsáveis diretos pela transformação do ar inspirado, ou seja, aquele ar que entra para o seu corpo, e aí ele expira, ele sai na forma de som. Então, a esse conjunto de órgãos a gente pode chamar de aparelho fonador. E às vezes a gente pensa que a produção do som ela só tem ligação também só com esse aparelho fonador, mas todo o nosso corpo é um instrumento, né? Então, a produção do som ela também vai ter a ver com o pescoço. Sabe por quê? Porque se eu fizer assim, você vai me ouvir, mas vai ficar um som que vai realmente forçar um pouco aqui, né? Ou se eu fizer assim, vai ficar um som mais fechado e você não vai conseguir me ouvir melhor. Então você vê, o pescoço tem a ver, então as tensões acumuladas aqui, ou até no próprio corpo mesmo, em alguma região aí. Diafragma tem a ver bastante, os abdominais, enfim, várias partes do corpo aí que tem a ver com a produção desse som, inclusive as mãos. Se você fizer assim, ó, o som ele vai poder ressoar um pouco mais alto, porque você está criando uma cavidade de ressonância aqui para que o som ele se propague com mais intensidade. Perdão, altura não, intensidade, porque existe uma diferença entre altura, que tem a ver com graves e agudos, e intensidade, que tem a ver com sons baixos ou altos. Perdão, sons baixos ou altos não, perdão. Sons com baixo volume, faltou a palavra volume, né? Com baixo volume ou com altos volumes, certo? Então, a intensidade ela tem a ver com esse volume no som, ok? Beleza, então entendemos alguns conceitos básicos aí, né? De intensidade, que tem a ver com o volume do som, do aparelho fonador, dos articuladores, que mais? Da altura do som, que tem a ver com grave e agudo, certo? Então, já conseguimos adiantar bastante dentro desse assunto, né? Ok, então vamos continuar aqui relacionando com os cuidados com a voz. Então, vamos lá. Então, cada pessoa tem suas particularidades. Então, o objetivo do estudo da técnica vocal é que você entenda e conheça os seus limites e haja com bom senso, né, com inteligência dentro desse cuidado com a técnica vocal. Então,
O que é recomendado aqui, né? No material. O treinamento vocal deve ser realizado durante mais ou menos 40 minutos diários, e não mais do que isso. Os exercícios devem ser feitos de pé e após um relaxamento. É necessário observar com cuidado para que a vocalização esteja correta, evitando se cometer abusos. Então, que tipo de exercícios são esses? São exercícios vocais que a gente vai ver mais para frente, que possibilitam o aquecimento, exercícios também de treino. Alguém, por exemplo, que vai cantar, né? Às vezes acontece, viu? Você como intérprete ou missionário, você precisa cantar, né? Isso se houver, né, uma aptidão, se às vezes acontecer mesmo de alguém conhecer, né, esse talento em você. Então, se você for, por exemplo, treinar, é bom que você treine dentro dessa faixa de tempo, né? Não ultrapasse esses 40 minutos, porque já pode forçar um pouco as suas pregas vocais, ok? Então, é fundamental ter esse cuidado, beleza? Isso quando eu falo em relação a exercícios. Beleza. Após as horas de uso vocal, aqui já é o nosso segundo ponto, deve-se observar absoluto silêncio e repouso físico. Horas antes do espetáculo, recomenda-se repouso vocal ou economia da voz. Então, espetáculo que eu digo, né, o uso da voz e tal. Então, que é esse repouso vocal? Você evitar estar forçando a sua voz, né? Evitar esses picos vocais, estar gritando, estar disputando a sua voz com o som alto que passa. Espera o som alto passar, depois você fala, entende? Evite locais barulhentos demais, porque isso vai fazer com que você force a sua voz sem você perceber, certo? Então, tudo isso tem a ver com técnica vocal. Cuidado com os conselhos milagrosos de terapia caseira, como goles de conhaque antes de cantar, mascar gengibre, gargarejos com sal e limão. Então tem que ter muito cuidado com isso. Qual é o tiro que sai pela culatra quando você, por exemplo, masca gengibre ou usa, por exemplo, balas que proporcionam refrescância no seu aparelho fonador, principalmente na sua boca e também nesse canal aqui, né, que tem aqui, inclusive nas pregas vocais mesmo, né? Então toda essa parte aqui ela fica bem refrescante. Qual é o problema? Qual é o tiro que sai pela culatra? Você sentir uma anestesia, porque de fato esse tipo de prática ela anestesia essa pele, né, que faz parte aqui, essa musculatura. Então, por ela ficar anestesiada, o que acontece? Eu não sei se já aconteceu isso com você. Já ouvi procedimentos na minha arcada dentária que eu recebi anestesia e aí os meus lábios ficaram anestesiados. E aí eu comecei a morder meus lábios, só que eu não estava sentindo dor. E aí eu mordia. Quando a anestesia passou, eu percebi que meus lábios estavam todos feridos. Então é bem por aí que acontece esse tiro pela culatra, entendeu? Você pode ficar na falsa sensação de que você não está forçando, porque está tudo anestesiado. E aí depois vem aquele efeito rebote, né? Você acaba sentindo realmente o esforço que você teve. Mas você não estava sentindo por quê? Por conta dessa anestesia. Então tem que ter muito cuidado. O uso de gengibre, desses chás, eles devem ser feitos antes do seu repouso vocal, né? Assim, que eu falo desses chás, né? Chás refrescantes e tal. Que você vai dormir, por exemplo, aí você tomou e aí você vai repousar. Ou não necessariamente dormir, mas repousar, você não vai usar, né? Então, ele vai ficar ali fazendo o efeito dele benéfico para a sua saúde, né? Para que ele serve. Então, é bem por aí que você tem que ter esse cuidado aí, tá? A higiene bucal deve ser rigorosa, pois qualquer irregularidade pode contaminar a garganta, podendo advir uma rouquidão. Então, a rouquidão ela não só tem a ver com o uso excessivo da voz, mas também com a higiene bucal. Cuidado com o uso de chá, café, cigarro,
pastilhas de toda ordem e balinhas que após realizar uma aspiração bucal gelam a mucosa e podem até anestesiar as cordas vocais. Foi algo que eu acabei de falar aqui, certo? Então tenham muito cuidado com isso, certo? A respiração para um bom desempenho vocal deve ser de pouca entrada de ar. A gente vai ver isso melhor quando fizer os exercícios de respiração, porque assim, se você expirar muito ar, talvez você meio que exploda, né, soltando a sua voz, e aí vai sair mais do que você estava esperando controlar. Por quê? Porque a sua voz ela sai com ar que é colocado para fora, né? Então se tem muito, vai sair igual uma bola que está extremamente cheia, vai sair com muita força, e isso pode forçar. Você entende o que eu quero dizer? Quando uma rouquidão se instala, principalmente sem causa aparente, deve ser investigada com rigor para evitar qualquer tipo de prejuízo vocal. Então você pode consultar um fonoaudiólogo, um otorrino também, por incrível que pareça, né? Às vezes a pessoa pensa que o otorrino só tem a ver com o ouvido, mas a ligação do ouvido, né, com a boca, com o nariz, ela existe também, né? Então tem a ver. Então é importante você fazer uma consulta com o médico, pode ser até com o clínico geral, para ele poder detectar especificamente qual é para ele poder te encaminhar para um médico específico para tratar do problema. Problemas persistentes relacionados à voz devem ser examinados por fonoaudiólogos, inclusive um check-up preparatório antes de se começar aulas de canto é uma boa sugestão, certo? Então, antes da sua viagem, se possível, se você faz o uso intenso de voz, é bom que você faça essa consulta, ok? Muito importante. Pronto, então hoje a gente falou aí da introdução, do que a gente vai estudar nesse curso, os cuidados com a voz, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da voz e os 10 mandamentos da boa voz, certo? Vamos lá. A voz é um instrumento muito especial. Por quê? Porque, primeiro, existe a questão do timbre. O que é o timbre? Se você pegar um violão e der uma nota dó nesse violão, e você chegar no teclado e apertar a mesma nota dó no teclado, muito provavelmente você vai saber a diferença do que é violão e do que é teclado. Por quê? Por conta dessa característica do timbre. Então, timbre é como se fosse uma digital, uma identidade vocal da pessoa mesmo. Então, assim como a gente tem nossa digital, que nos identifica, o nosso timbre vocal, olha aí os meus articuladores, ó. Às vezes eles dão problema, então é bom você fazer alguns treinos. Tem treinos para articuladores também, viu? Para melhorar a dicção. Você pode dar uma pesquisada na internet, talvez a gente até fale de alguns aqui, certo? Então, sobre a questão do timbre, né? Então, o timbre, ele identifica especificamente o instrumento, beleza? E também dentro do mesmo instrumento, como por exemplo o instrumento corporal, né, chamado ser humano, uma pessoa. Por isso que às vezes tem alguns locais que o acesso para segurança, né, o acesso daquele local devido à segurança é feito por meio vocal mesmo. Né? Então, até às vezes celular, né, tem alguns tipos de reconhecimento vocal para desbloquear e tudo mais. Então, tem a ver com isso aí, com essa questão do timbre. Então, o timbre é a sua identidade vocal. Se você quiser resumir o timbre em uma frase, então isso tem a ver com a voz também. Segundo, porque temos que nos acostumar com o nosso próprio instrumento. O que é isso? O nosso instrumento que se chama, né, o nosso corpo, os nossos limites, o controle e os cuidados. Então, nossa voz, ela reflete o estado geral do organismo. Por exemplo, se você não dormiu bem durante a noite, então sua voz vai te denunciar. Ela denuncia mesmo você, sei lá, vai ficar rouco, ou vai ficar com a voz assim, com pouca energia, sabe? Então, sono atrasado ou irregular, gripes,
Então, se você não quer que as pessoas saibam que você está gripado, a sua voz ela vai te denunciar, nem adianta. Por quê? Por conta, às vezes, do acúmulo, né, de secreção no corpo, então sua voz acaba ficando meio tapada, você fica falando um pouquinho assim, só mais pela boca. Então, tudo isso tem a ver. Depressão. Então, o estado mental, ele também tem a ver com a sua voz, como é que sua voz vai se comportar. Os excessos de exercícios ou de trabalho. Então, tudo isso reflete diretamente na sua voz. Então, se o organismo está bem, então a voz ela vai transparecer, ela vai denunciar esse estado. E o profissional da voz, ele deve saber disso, porque da voz depende o seu ofício. Então, como intérpretes, como no meu caso, né, como professor, o meu ofício depende da minha voz. Então, eu preciso ter cuidados relacionados a ela. Então, mesmo que você seja amador, mesmo que você faça esporadicamente, é importante você utilizar desse conhecimento no seu dia a dia também. Então, não dá, por exemplo, para assistir um clássico de futebol, ficar gritando com a galera 90 minutos e depois fazer um fim de noite com a banda naquele lugar onde você vai tocar, cantar, entende? Então, sua voz já era. Então, por exemplo, no caso de intérpretes, né? Não dá para você ficar gritando ali, sei lá, de repente torcendo para alguém e aí esperar que à noite você consiga dar um bom trabalho, né? Às vezes até nas conferências mesmo que a gente tem, e aí o som ele fica bem ali próximo a você e às vezes você precisa interpretar, né, para um americano. Então, o mais indicado é que você se coloque bem posicionado assim, próximo ao ouvido do americano, né? Então, o americano está aqui, né, um pouquinho mais à frente, eu vou colocar assim. Você fica um pouquinho mais atrás aqui na lateral dele, onde a sua boca fica bem direcionada para o ouvido do americano. E o melhor é que vocês se sentem no local um pouco mais longe do som, da onde está tendo ali a emissão do som, porque senão você vai ficar disputando com o som, né? E às vezes acontece também de você se emocionar e tal, e você, né, ali junto com o louvor e começar a dar muito glória a Deus, gritar aleluia, e isso acaba forçando um pouco, então tome cuidado com isso, certo? Então você vai evitar bastante forçar a sua voz se você tiver essa atenção. A minha boca ela tem que estar próxima ao ouvido da pessoa para qual eu preciso interpretar. Se ela falar alguma coisa, eu coloco meu ouvido mais próximo da boca dela, certo? Então você ter essa atenção aí para evitar forçar. Longas conversas também diminuem sua capacidade de utilizar a voz, então procure ouvir mais. Isso é até um princípio de sabedoria, né? Você ouvir mais. Então, se você já tem o costume de falar muito, já fique atento, porque isso pode forçar demais a tua voz. Você tem que se policiar um pouco melhor em relação a isso, enquanto você estiver trabalhando com ela. Ok? Beleza. Então, quais são os 10 mandamentos da boa voz? Então, vamos lá. Acho que a gente encerra a aula de hoje com isso, né? Isso aí. Primeiro, tomar de 7 a 8 copos de água por dia. Eu sempre ando com minha garrafinha do meu lado e fico tomando, né? Durante o dia para poder manter esse costume. E é claro, né? Você vai muito no banheiro por conta disso, isso é bom, até para os seus rins. Outra coisa, utilize roupas leves que permitam a livre movimentação, principalmente próxima à laringe e ao diafragma. Então, se você usa aquela roupa, aquela gravata, né, que entala aqui, ó, cara, ali vai dificultar muito a utilização do seu som. Roupas apertadas demais, que incomodam. Às vezes o teu incômodo corporal vai refletir em como a sua voz ela vai ser emitida. Lembra que a voz ela denuncia, né, os seus estados mentais e corporais mesmo. Então fique atento em relação a isso. Evite a ingestão de bebidas com gás, refrigerantes, cervejas,
comidas gordurosas e condimentadas. O que é condimentadas? Com muito tempero. Por quê? Porque provocam gás e refluxo gastroesofágico, prejudicando os movimentos respiratórios normais. E outra, evite comer muito a ponto de você ficar entalado, principalmente antes de você executar o seu serviço com a voz, porque isso vai dificultar bastante a tua respiração. Então a gente para por aqui, certo? No terceiro mandamento, lembrando que são 10, certo? E aí a gente continua na próxima aula. É isso aí, um abração.